Investidores, Bitcoin abrindo a semana sendo cotado nos 67.354 dólares, com uma desvalorização leve de menos 2,41%. O Bitcoin que teve uma alta aqui nesses últimos dias, olha só, nos últimos 11 dias o Bitcoin chegou a se valorizar 18%, 18,07%. Uma movimentação de preço, uma ação de preço que trouxe o BTC para dentro dessa região onde a gente tem uma zona de resistência, né? Eu sigo fazendo aquela leitura cíclica do Bitcoin, que ele encontra se formando aqui as bandeiras de alta, né, investidores? Em um movimento que, na próxima oportunidade, provavelmente deve levar o Bitcoin lá para casa dos 100 mil dólares. Essa é a leitura que eu estou fazendo. Tá? Formou a primeira bandeira aqui, explodiu, está formando uma nova bandeira aqui, que inclusive já está sendo rompida para cima, certo, investidores? E aí eu acredito que a gente pode realizar um novo movimento de impulso de alta aqui, que deve levar o Bitcoin lá para casa dos 100k, né? Então, Bitcoin em um momento muito saudável, não há preocupação nenhuma com essa queda de menos 0,2% hoje. Eu cheguei a mostrar esse gráfico para vocês em análises anteriores aqui do canal. Há poucos dias eu mostrei que a gente ia ter uma parede de venda bem forte dentro desse nível que o Bitcoin está buscando, né? Ali acima dos 68 mil dólares. Essa parede tem um pico lá nos 70 mil dólares, né? Então, uma região que realmente vai se comportar como uma resistência para o Bitcoin durante algum período de tempo, a menos que algum catalisador possa fazer com que o Bitcoin ganhe tração e saia rompendo tudo, liquidando todo mundo aqui, né, investidores? O mercado que voltou para um cenário de ganância, 72 pontos, nosso indicador de medo e ganância do mercado. O mercado vai voltando a ficar cada dia mais otimista, né, investidores? À medida também que investidores que vinham apostando ou se posicionando para uma tese mais bearish de queda vão jogando a toalha, eles vão comprando também e se posicionando, esperando que o Bitcoin suba. E aí, esse otimismo também faz com que a ganância do mercado vá se elevando cada vez mais. Nessa semana que costuma ser positiva, tá vendo? A 44ª semana do ano, historicamente aqui para o Bitcoin, a gente tem desde 2013 até 2023 completos já, a gente abriu aqui essa 44ª semana do ano de 2024, a gente pode ver que em todas essas oportunidades, com exceção do ano de 2019, a gente teve uma semana de alta para o Bitcoin. Vocês sabem que o curto prazo é uma grande aventura. Este canal não está aqui para analisar curto prazo e falar o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, nem semana que vem. Mas a gente procura dar uma analisada e ver o que a gente pode esperar, né? Se a gente tem alguns indicativos. E isso aqui é um indicativo positivo, é um indicativo de que o Bitcoin pode reverter essa quedinha que ele está abrindo a semana, né? Se ele repetir esse padrão sazonal do ano, né? Combustível para isso tem, o Open Interest está lá nas alturas, né, investidores? Olha só. E eu acredito que o próximo movimento de alta do Bitcoin vai ser realmente compatível com essa alta aqui que a gente teve no Open Interest, tá? Ó, da mesma forma que escalou aqui o Open Interest para nova máxima histórica, a gente vai ver o Bitcoin também escalando. Acredito que essa corrida deve se iniciar nesse fim de ano já, tá? O Bitcoin deve replicar algo parecido com esse movimento, talvez esse primeiro movimento aqui para corrigir, né? Para depois replicar esse movimento, toda essa amplitude aqui. Se a gente replicar toda essa amplitude aqui, a gente vai ter o Bitcoin lá na casa dos 150 mil dólares, que é a faixa de preço que a gente tem como janela, né, para realização de lucro ali, entre 150 e 200 mil dólares. Eu acredito que o Bitcoin deve atingir esses patamares nesse ciclo. Nessa foto cíclica, olhando o gráfico de preço do Bitcoin e essas linhas azuis que representam o halving, a gente vê que o comportamento do Bitcoin, ciclicamente falando, segue muito similar, né, com aquilo que a gente vê historicamente do Bitcoin, né? A gente basicamente tem triângulos que se formam, olha só, o Bitcoin no início do bear market forma um triângulo de baixa. Quando o Bitcoin rompe esse triângulo para cima é quando ele começa a ganhar força, vem o halving, ele fica estacionado ali dentro daquele nível próximo do halving durante um tempo, e aí ele volta a escalar. Nessa oportunidade ele rompeu o topo bem depois, né? O topo foi rompido alguns meses depois, o topo histórico do ciclo anterior foi rompido alguns meses depois do halving. Aí o Bitcoin entra numa escalada parabólica, volta para um bear market, forma uma figura triangular que rompe para baixo, ele rompe essa figura, corrige, vem o halving, a linha azul, e aí, alguns meses depois, lá para o final do ano do halving, ele rompe o topo, né? Ele rompe o topo do ciclo passado, mesmo está acontecendo nesse ciclo, né?
figura triangular que se forma com o bear market, Bitcoin rompe para baixo, rompe depois a figura triangular para cima, o que representa a entrada em um novo bull market. E aí é que está a diferença aqui, né? Que nesse ciclo nós rompemos a máxima histórica antes mesmo do halving, certo? Antes do halving acontecer, a gente já formou esse candle aqui, o que representa uma força muito grande, um interesse institucional muito forte do Bitcoin. Esse movimento aqui no início do ano foi catalisado pelo lançamento dos ETFs de Bitcoin à vista na Bolsa Americana. E aí, como houve essa antecipação, que a gente formou uma nova máxima histórica bem antes, né? Olha a comparação, ó. Máxima histórica, o Bitcoin foi romper, formar uma nova máxima histórica bem depois do halving. Aqui também, ó. Olha lá, foi bem depois do halving. Aqui não, aqui foi antes do halving. Então a gente acabou lateralizando aqui por mais tempo, e um movimento que foi com certeza emocionante para muita gente, né, investidores? Já que a gente teve, enfim, altcoins corrigindo forte, Bitcoin chegou a corrigir 30 e poucos %, mas agora a gente já começa a ver o Bitcoin querendo escapar aqui para realizar um novo movimento, que dessa vez, na minha interpretação, deve ser um movimento assim parabólico, que deve colocar então o Bitcoin lá dentro daquele range que a gente exercita aqui no canal. Não é de agora não, tá? A gente tá aqui nesse canal já há 3 anos, quando o Bitcoin tava aqui. Aqui. E ninguém mais acreditava no pobre BTC. A gente estava acreditando, a gente estava falando que ia buscar 150, 200 mil dólares, e lá está o BTC naquela direção, enriquecendo todos nós, né, investidores? Então, tudo muito bem, obrigado aqui para o BTC nessa visão cíclica. Nessa visão de curto prazo da Ethereum, eu cheguei a compartilhar na live de ontem com os membros do Telegram e também no vídeo público aqui do canal, uma visão de que eu acho que a Ethereum pode estar indo buscar a casa dos 3.500 dólares, claro, com resistência pelo caminho, ó, vai ter uma resistência aqui na região próxima dos 3.000, mas ela pode ganhar força para ir buscar aqueles 3.500 dólares e recuperar essa queda aqui. Isso pode catalisar um movimento muito legal nas altcoins aí para essas próximas semanas, tá? Então, outros analistas que eu acompanho aí do mercado também estão fazendo projeções parecidas com a minha, o que reforça então essa visão de que a Ethereum pode ganhar força, trazendo força para as criptos do seu ecossistema e também para todas as altcoins, né, do mercado. E olha só como o mercado é interessante, investidores. Esse gráfico mostra pra gente os novos seguidores do Twitter dos principais influenciadores do mercado cripto global, tá? Olha como é o comportamento. Quando tá caro, quando o Bitcoin tá bem caro lá, tá nas máximas, ó, a galera tá super interessada, seguindo os influenciadores e tal, né? E aí, olha que interessante. Quando a gente tem essa fase de lateralidade, fase corretiva aqui, ó, perceba que muita gente até mesmo deixa de seguir a gente, tá? Desistem. Muitas sardinhas. Fala, esse cara é um guru aí, fica pagando de guru, não sabe de nada, né? E aí eles desistem, né? E aí quando o preço tá em níveis legais para se comprar, que é quando a gente tem essas fortes quedas aqui, né? A gente vê que o interesse da galera por acompanhar especialistas falando sobre Bitcoin e criptos cai muito, né? Isso é uma realidade do mercado, sempre foi assim, não vai mudar, mas é, no mínimo, interessante, né? E aí quando a gente tiver o Bitcoin lá naquela região dos 150 mil dólares, quem sabe chegar nos 200 mil dólares, a gente vai ver de novo a galera se interessando pelo assunto, né? Só que aí provavelmente os resultados para essa galera virão só no próximo ciclo. Quem vai fazer resultado é quem já está no mercado posicionado agora. Vai ser muito difícil fazer resultado para quem entrar lá na frente, para quem entrar na hora que o Bitcoin estiver lá rompido a casa dos 120, 130 mil dólares. O nível de risco do mercado vai estar batendo lá em cima, a gente que se posicionou antes vai estar começando a sair fora e realizar lucro, e aí o risco todo vai cair no colo de quem chegou depois. Não foi eu que criei essa dinâmica, o mercado é assim, o mercado é extremamente predatório. Eu vou deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações, se juntar aos mais de 26 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo. Agradeço aí por todos os comentários, toda a força que vocês têm dado e fico muito contente que as análises do canal estão ajudando essa comunidade grande já, né? Uma comunidade de respeito, 26 mil pessoas. E deixo o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez se juntar a nós e também conhecer o nosso relatório Smart. Nele você vai encontrar 25 criptomoedas muito promissoras para esse ciclo, que ainda apresentam uma assimetria excelente.
Então, a hora de se posicionar é agora, cara. Não adianta você querer buscar informação de cripto para você investir depois que explodiu. Isso não é comportamento de investidor. O investidor se antecipa, entendeu? Quando já estiver subindo, você já está posicionado, entendeu? Olha aqui o resultado das criptos do relatório. O resultado aqui já desatualizou de novo, né? Desatualiza muito rapidamente, né? Mas como é uma postagem recente, os resultados estão próximos disso. Esse aqui é o top 5, né, das criptos. O relatório vem tendo um desempenho muito, muito acima dos principais índices do mercado aí nesses últimos 12 meses, né? Vejam, mais do que o dobro do que o desempenho do próprio Bitcoin, né? Então eu deixo o convite para você conhecer o nosso relatório, o link está aí na descrição, beleza? E aí, falando aqui desse cenário macro e até mesmo corporativo, investidores, essa vai ser uma semana um pouco vazia a nível de indicadores econômicos, né? A gente vai ter dados assim mais interessantes ou importantes que serão divulgados lá na quinta-feira, a gente segue monitorando isso. Um ponto que a gente pode colocar que em uma semana vazia de calendário econômico, um ponto que a gente pode acompanhar são as falas lá dos membros do board, os membros do Fed, né, para ver o que eles vão falar sobre a política econômica. Por enquanto, a gente tem uma probabilidade sendo medida lá pela CME de 90% de probabilidade de cortes de 0,25 pontos percentuais na taxa básica de juros americana. Então, a gente vai seguir acompanhando até esse próximo dia 7 e analisando também tudo o que impacta e que pode mexer os ponteiros aqui em relação a essas expectativas, né? O Fed, que cortou 0,50 pontos percentuais em setembro, agora está planejando aí, ao que tudo indica, tirar um pouquinho o pé e reduzir a taxa básica de juros por lá em um ritmo um pouquinho menor. Desta vez, a gente vai ficar ligado nisso porque, vocês sabem, isso aqui impacta o fator liquidez. Criptos e, enfim, outros mercados de risco são muito sensíveis a esse fator liquidez, as criptos especialmente, então a gente vai seguir monitorando isso. E corte de juros é bullish, não importa que é 0,25, tá? 0,25 pontos percentuais. É bullish, é mais grana saindo da renda fixa e buscando risco nos mercados, buscando risco em Bitcoin e outros ativos de tecnologia e, enfim, outros setores também, certo? Esse gráfico basicamente mostra pra gente que na grande maioria das vezes em que o S&P atinge 2 anos de bull market, o bull market atual tá aqui, ó, é a linha verde, vocês conseguem ver a linha verde aí? Ó, tem uma linha verde aqui, ó. O bull market atual, que começou lá em outubro de 2022, ele completou então 2 anos, e como a gente pode ver, na grande maioria das vezes que o mercado americano chega a 2 anos de bull market, ele acaba estendendo, né, essas altas por mais alguns anos aí, né, normalmente, olha só. Ó, eu tô vendo aqui um período em que terminou aqui, ó, o bull market, ó, terminou bem aqui. E na minha leitura, investidores, o que a gente precisa para ver esse mercado escalando e explodindo tudo, cara, basicamente aí mais uns 6, 8 meses. Eu acredito que o que tá desenhado para acontecer pode se concretizar. Então essa daqui é uma visão otimista, né? Já que em vários momentos o Bitcoin acaba se correlacionando com o SP500, o principal índice de ações da Bolsa Americana. Ainda falando lá sobre os Estados Unidos, o Donald Trump, nas casas de aposta, aí no mercado de bets, segue liderando, né, as apostas de que ele será o novo presidente dos Estados Unidos, com uma ampla vantagem, né, em relação a Kamala Harris. Quando a gente olha as zonas eleitorais por estados, que tem aquela contagem de número de delegados, né, 270 delegados são necessários para vencer a eleição. Tá? E segundo essa projeção aqui, a gente tem nesse momento 312, né? Que é a somatória. Cada estado tem uma quantidade de delegados, tá vendo? Cada estado tem uma quantidade de delegados. E aí quem vence nos estados que tem mais delegados acaba tirando vantagem para poder sair vencedor na eleição, né? E nesse momento o Trump, segundo essas projeções aqui, tem uma ampla vantagem, então indicativos aí de que realmente o Donald Trump pode se consolidar como o novo presidente de lá dos Estados Unidos. Ele que fez grandes promessas, né, para a indústria de criptomoedas. Vocês que já estão no mercado aí há pelo menos uns 2 meses devem ter acompanhado de perto isso. Fez várias promessas de oferecer campo para que Bitcoin e criptos possam crescer, inclusive a criação de uma reserva estratégica para os Estados Unidos, né, uma reserva estratégica em BTC, isso mesmo, em Bitcoin. E o Banco Central Europeu emitiu um relatório falando aí, entre outras coisas, do Bitcoin, né,
E esse relatório foi interpretado como uma afronta, né, do Banco Central Europeu ao Bitcoin e às criptomoedas, mas dá uma sacada aqui, caras. Eles basicamente falaram que o Bitcoin atualmente está ali na faixa de preço entre 50 e 60 mil dólares, correto? E que alguns poderiam argumentar que o preço do Bitcoin, que seria plausível o preço do Bitcoin atingir 10 milhões de dólares ou mais. Como é que eles vão querer atacar o Bitcoin falando para o Bitcoiner tudo o que ele quer ouvir, né, investidores? Eu achei uma coisa linda esse relatório. O Banco Central Europeu poderia fazer novas projeções como essa para nós, nos dando aí cada vez mais perspectivas de sermos futuros bilionários lá na frente, né? E, enfim, chegamos aqui na reta final da análise. Eu preparei uma dinâmicazinha para fazer com vocês, um tipo de dinâmica parecida com aquelas que eu faço com os investidores lá no nosso canal de membros do Telegram. Eu deixo o convite para vocês fazerem parte, que o nosso canal está crescendo em um ritmo acelerado por lá também. Ontem a gente fez uma live, ontem à noite, na hora do fechamento do mercado, foi mó da hora. A gente bateu o recorde de investidores, membros do Telegram ao vivo com a gente, então faça parte. E a dinâmica é a seguinte, olha só, eu separei algumas criptos aqui, são criptos do ciclo passado. Dá só uma sacada. Cardano. A Cardano hoje está, investidores, a 764% do seu topo histórico. Ela precisa fazer uma alta de 764% para voltar para o seu topo histórico. A Avalanche precisa entregar uma alta de 425% para voltar para o topo histórico. A Polkadot precisa entregar uma alta de 1.154% para voltar para o topo histórico, 11x. A Chainlink, precisa de uma alta de 355% para voltar lá para o topo de 2021. A Near precisa de uma alta de 331% e a VeChain, token VET, precisa de uma alta de 1.000%, 1.071% para voltar lá naquele topo de 2021. Dessas criptos que eu citei aqui, qual delas você acredita que é a melhor oportunidade? Que é aquela que vai entregar o melhor resultado considerando o dia atual? Tá? Do dia 21 de outubro de 2024 para frente. Qual vai ser aquela que vai entregar o melhor resultado? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, e eu quero saber o porquê. Nós queremos saber o porquê. Nós somos uma comunidade que pergunta o porquê das coisas. Então, deixa a sua opinião, fala qual é aquela dessa listinha aqui. Não vale citar outra lá, cripto revolucionária que vai fazer 100x. Não. Entre Cardano, Avalanche, Polkadot, Chainlink, Near e VeChain. Qual dessas você acha que vai entregar o melhor desempenho e por quê? Certo? Compartilha aí com a gente e eu quero só fazer aqui uma retificação, na verdade, investidores, que na análise de ontem eu falei errado, tá? Eu falei de AVE, a AVE vai escapar aqui, ela vai bater 2.800 dólares, 2.700, 2.800, e não é isso, tá? Eu acabei falando errado, vocês me desculpem. A gente lida com muito número aqui, não é porque eu sou burro ou desatento, é que a gente lida com muito número, basicamente é isso, e o que eu queria dizer é que ela escapando aqui, ela deve bater esses 270, entre 270 e 280 dólares. Tô afirmando aqui que ela não vai lá em 2.800? Cara, eu não acredito nisso, tá? Mas pode acontecer, o mercado não tá nem aí pro que eu acredito. Essa é a realidade. O que eu acredito é que ela deve atingir patamares entre 1.300 e 1.500 dólares. Tô preparado para isso, certo? E aí qualquer coisa além disso aqui, o que pode acontecer, para mim já entra assim no campo da surpresa, beleza? É isso que eu projeto aqui para AVE. E a gente segue em frente aqui no canal, inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixe o like se você gostou do vídeo. Eu agradeço você que chegou até o final da análise aqui com a gente. Seguimos juntos nessa semana. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.